azuis igual do pastor Sandro. Fala para ele, muito obrigado por fazer parte da minha vida nesse dia tão especial. Dá um sorriso que só crente tem. Se fala, que bom que você veio. Bom é poder estar na casa do Senhor. Bom é poder entrar por essas portas e juntos poder adorar o nome daquele que reina e que vive para sempre. Fico feliz de retornar a essa casa, sempre um prazer. Hoje eu vim acompanhado com a família. Prometi da última vez e cumpri. Deus é minha esposa, Janaína, minha filha, Maria Eduarda. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Deus tem uma palavra nos nossos corações. Livro de Isaías. O capítulo é o número 6. O verso é o de número 1. Diz assim o texto, a tradução que eu tenho aqui nas minhas mãos. Todos encontraram? Quem encontrou, diga, eu achei o tesouro. Eu achei o tesouro. Quem não encontrou, diga, estou procurando. Isaías, capítulo de número 6, verso de número 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Vou repetir a parte B, A e B do versículo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Você pode sentar? Aleluia. Glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Queridos, eu estava meditando no dia de hoje e eu confesso que eu vim preparado com uma outra mensagem. Mas quando eu cheguei aqui e mediante aquilo que já foi falado, que já foi louvado, o Senhor ministrou algo no meu coração. E eu creio que Deus fala com quem está presente. Deus não fala com quem está ausente. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristolcidência. Eu acredito que o dia de hoje foi marcado na agenda de Deus. É o salmista quem vai dizer: todos os nossos dias foram escritos no livro dele antes que o primeiro dia da nossa vida existisse. Então, antes de você existir, esse dia já estava projetado no céu. Deus já havia marcado um encontro conosco aqui. E eu tenho certeza que Deus fará algo sobre as nossas vidas. E aqueles que entraram aqui tristes sairão alegres. Os que entraram caídos sairão de pé. Os que entraram enfermos, em nome de Jesus, serão curados. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu vi o pastor falando aqui sobre o culto de domingo, da importância que tem todos os cultos, especialmente o culto de domingo. E vale a pena a gente refletir um pouco aqui. O culto é uma espécie de posto de gasolina. O carro pode ser 2.0, mas se ele não tiver gasolina ele não sai. Agora pode ser um Fusca 66. Se tiver com o tanque cheio, vai embora. Então não importa muito a aparência, o importante é a essência. Deus te trouxe para o posto de gasolina aqui. Talvez você é um crente 2.0, Ele vai encher o seu tanque aqui hoje. Vai te dar combustível para você continuar. Talvez você é um Fusca 66, mas não vai parar. Ele vai te dar combustível, vai lubrificar o motor. Você vai estar aqui disposto a caminhar mais uma jornada com Deus. Irmãos, a Bíblia Sagrada, desde o livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, é impossível nós lermos a Bíblia e não falarmos sobre histórias. A Bíblia é feita de histórias, de homens e mulheres, crianças, jovens, que ousaram fazer algo anormal, que ousaram tomar atitudes diferentes de todas as outras. Se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai perceber que Deus sempre usou a vida, a história de alguém para manifestar a glória dele.
O interessante é que, folheando a Bíblia Sagrada, você vai perceber que Deus não faz acepção de pessoa, mas a nossa experiência com Deus, o nosso milagre, está condicionado às nossas atitudes. Não é Deus quem escolhe, o milagre está disposto para todo mundo, a presença está disponível para todo mundo, mas só recebe aquele que toma a atitude. Você lendo a Bíblia Sagrada no livro de Lucas, capítulo de número 8, você vai encontrar uma mulher que há 12 anos ela sofre de uma enfermidade. Há 12 anos ela bate nas portas da medicina da época buscando uma cura, buscando uma solução para o seu problema. São 12 anos de busca, são 12 anos de entrega, e são 12 anos ouvindo não, 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 não. Mas em 12 anos ela pega tudo que ela tem e ela investe, ela gasta para tentar resolver um problema que ela tem, uma hemorragia que ela tem. Isso fazia dela alguém impura, que não podia conviver no meio da sociedade. Então ela tinha um problema, além de físico, ela tinha um problema social. Por onde ela passava, ela era taxada como imunda, como intocável, por causa daquela enfermidade que ela tinha. Mas o texto é categórico em dizer que um dia ela ouviu dizer que Jesus estava dentro da cidade. Mesmo ouvindo, ela poderia continuar no seu lugar, na sua zona de conforto, e acreditar que se em 12 anos nada aconteceu, não é esse tal de Jesus que vai fazer algo acontecer. Mas o texto vai nos dizer que ela toma uma atitude, mesmo contrariada pela sociedade, porque, como eu disse, ela não pode conviver, ela não pode estar, mas ela não está preocupada com o que vão dizer, ela não está preocupada com o que vão falar, ela não está preocupada com aquilo que vão pensar, ela está determinada a tocar em Jesus. Ela rompe todos os limites dela, físico, porque ela está 12 anos sangrando, anêmica, fraca, sem força, sem vigor, mas ela vence, ela rompe, ela ultrapassa todos os limites humanos. Ela chega onde Jesus está, e além de ter uma grande multidão e ela não poder encostar, ela sabe que é um obstáculo que precisa ser rompido. Ela poderia muito bem olhar para a multidão e dizer: eu vim até aqui, mas não vai dar certo, não tem como eu tocar, não tem como eu chegar. Mas quando ela está determinada, ela não olha para o problema, porque tudo aquilo que você foca se potencializa. Se ela olhasse para a multidão, ela desistiria. Mas ela não está olhando para a multidão, ela está olhando para o milagre dela. Ela está dizendo dentro dela: se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curado. O texto vai nos dizer que aquela mulher rompe, não sei como, se por cima, por baixo, do lado, não sei. Mas ela rompe todos os limites e toca nas vestes de Jesus. Quando ela toca, imediatamente a hemorragia dela se cessa. E o milagre instantâneo acontece. Agora você é inteligente. Se tem uma multidão, e Pedro é quem vai dizer: Senhor, a multidão está te apertando, está te oprimindo, e o Senhor está indagando quem é que te tocou. É porque Jesus entendeu que não basta estar, a diferença é como eu estou. Isso aqui é uma reflexão para você entender. Não é Deus que mudou. A minha Bíblia me garante, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que multiplicou os pães, o mesmo Deus que trouxe à existência o que não existia, Ele ainda opera em nossos dias. Então por que é que os milagres estão tão ausentes dos nossos cultos? Não é Deus que mudou, é a gente que se acomodou. A gente vem para a nossa zona de conforto. Eu sei que é desagradável ouvir, mas você precisa entender, não basta estar aqui. Eu conheço gente que está 10, 20, 30 anos dentro da igreja e nada aconteceu. É porque Deus fez exceção de pessoa? Não, é porque estar simplesmente não muda a minha vida. O que muda é como eu estou. Tem uma multidão que aperta, mas nada acontece. Tem uma multidão que acompanha, mas nada acontece. Aí tem uma mulher que é anônima, que o texto não fala o nome dela, mas que ela vai, mas ela não vai só para ver quem ele é, ela não vai para assistir o culto, ela vai para tocar. O que uma multidão não consegue provocar, uma mulher consegue. Vou melhorar para você entender. O que uma multidão não consegue viver, uma mulher consegue. E o culto
acabou. Então eu sempre uso isso aqui. Coloca a mão no ombro aí, sacode ele, balança ele, mas balança com vontade. Isso, irrita ele. Se você tiver intimidade, dá um chute na canela dele e diga: essa é a noite. Diga: essa é a oportunidade. Diga: é hoje. Diga: Deus está disposto a fazer. Só depende de você. Diga para ele: dá um sinal. Diga para ele assim: o tamanho da sua entrega denuncia o tamanho do seu milagre. Deus está disposto a fazer. O que você chama de crise, o que você chama de dificuldade, o que você chama de luta, Deus chama de oportunidade. Vou repetir para você entender. Se você puder, grava isso na tábua do seu coração. O que você chama de crise, o que você chama de dificuldade, o que você chama de luta, Deus chama de oportunidades. A nossa vida é feita de oportunidades, e muitas delas estão escondidas atrás de desafios. Quando Golias surge na história de Davi, Golias não surge para varrer, para destruir a história de Davi. Alguém está olhando e está dizendo: Davi, você é pequeno, não tem possibilidade alguma de você vencer. Para alguns, Golias é o fim da história de Davi, mas para Deus é a oportunidade que Deus esperou, que Deus criou para honrar Davi. Para uns, Golias era o fim da história. Para uns, Golias era um gigante que iria acabar com Davi. Mas para Deus era uma oportunidade. Deus encontrou para mostrar para todo mundo que Ele encontrou alguém que tenha coragem de, mesmo num cenário totalmente que não é favorável, acredita no Deus que o chamou, no Deus que o vocacionou. O que Deus está dizendo para alguém aqui essa noite é: o que você está olhando como dificuldade é uma oportunidade de Deus te honrar. Eu vi o pastor liberando para alguém aqui que você não está entendendo. É isso que Deus está dizendo. Você não está entendendo hoje, mas amanhã você vai entender. Você não está conseguindo compreender hoje, mas o que está acontecendo na tua vida está te aproximando de um propósito de Deus. E todo propósito passa por um processo. Isso que você está passando é apenas uma fase, é apenas um processo que vai te impulsionar e vai te levar para um propósito de Deus. Eu vou ser profeta de Deus para a vida de alguém aqui. Você vai olhar para trás no final desse ano e vai olhar para trás e vai dizer: Deus, obrigado pelas portas que se fecharam, obrigado pelas noites que eu passei em claro, obrigado pelas lágrimas que eu derramei, obrigado pelas pessoas que se foram, porque tudo isso me proporcionou, tudo isso me impulsionou, tudo isso me trouxe aonde eu estou aqui. O que Deus está dizendo é que todas as coisas estão cooperando, contribuindo para que os projetos dele se concretizem na tua vida. O texto que nós lemos inserido em Isaías capítulo de número 6 é muito familiar. Todos vocês, ou grande parte, já ouviu falar sobre a história inserida nesse capítulo. A história de Isaías, um grande profeta de Deus. Mas o que o texto vai nos revelar é que o chamado de Deus, a vocação de Deus na vida desse homem, nasce em um momento de perturbação, nasce em um momento de perda, nasce em um momento de dor. É no momento de adversidade que o chamado de Deus se manifesta na vida dele. É no momento de perda que Deus se apresenta na história dele. É no momento de luta que Deus revela a sua vontade sobre a vida dele. O texto, o verso que nós lemos é muito fácil de entender, muito simples. Ele começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías está dizendo que o ano começa com perda. Isaías está dizendo que o ano começa com dor, porque toda perda produz em nós dor, toda perda produz em nós tristeza, toda perda produz em nós angústia, toda perda produz em nós vontade de parar, toda perda produz em nós vontade de desistir, toda perda produz em nós vontade de abandonar tudo, toda perda produz em nós vontade de abandonar o barco. Então o que Isaías está dizendo é: o ano é de dor, o ano é de perda, o ano é de dificuldade, o ano é de fracasso.
você, haverá uma diferença entre antes e depois. Isaías está condenando um ano. Quantos dias tem um ano? Quantos dias? Então Isaías está condenando 365 dias por um acontecimento. Isso é porque tem coisas na nossa vida que traz dor, tem coisa na nossa vida que marca, tem coisa na nossa vida que deixa cicatrizes, tem coisa na nossa vida que nos machuca. Os dias passam, mas as lembranças vêm. O que Isaías está dizendo é: eu perdi, e a perda que eu tive é tão grande que o ano para mim acabou. O ano para mim não tem mais valor nenhum. É mais ou menos igual alguém que chegou aqui olhando para a sua realidade, dizendo: eu fiz tantos planos para esse ano, eu projetei tanto, eu acreditei tanto, mas nós já estamos no mês de julho e até agora nada aconteceu. Para alguns o ano já está condenado, para alguns o ano acabou, para alguns, dependendo do acontecimento, o ano perdeu a graça, o ano perdeu o brilho. Só que Deus me trouxe lá de Hermelino Matarazzo para dizer para alguém: não vai terminar assim. Deus vai intervir, Deus vai se manifestar, Deus vai se apresentar. O que Deus está dizendo para alguém aqui é que no seu pior período, no seu pior momento, Deus se apresentará. O que Deus vai trazer é coisa grande, é coisa boa. O próprio Bíblia vai dizer: o que os teus olhos não viram, o que o teu ouvido não escutou, o que nunca subiu ao teu coração, são as coisas que Deus preparou para você. Ele não vai preparar, já está preparado. Pregador, o que é isso? Vai melhorar. Deus conhece o teu passado, faz parte do teu presente, e está dizendo para alguém: se você soubesse que eu estou preparando para você, do outro lado você já estava cantando o hino da vitória. Ele é categórico de dizer: o ano começa com perda, o ano começa com dor. É alguém que ele tem um fim. Isaías não está perdendo algo, Isaías não está perdendo um objeto, Isaías está perdendo algo que significa muito para ele. Então ele começa declarando: o ano é de dor, o ano em que eu perdi. Ele não está dizendo a semana, ele não está dizendo o mês, ele não está dizendo o bimestre, o trimestre, o semestre. O que ele está dizendo é o ano. O acontecimento que vem sobre a vida dele é tão grande, a situação é tão desastrosa, que Isaías está desanimado. Ele perdeu as expectativas, ele perdeu as expectativas de um amanhã melhor, ele perdeu as expectativas de um dia melhor. Isaías não consegue mais acreditar que algo bom pode acontecer. E eu amo Deus por isso, porque toda vez que alguém coloca um ponto final, Deus sempre vem e põe uma vírgula dizendo: a história não termina assim, a história vai continuar. É mais ou menos assim. Lázaro está doente, morreu, já cheira mal, sepultaram ele, colocaram ele dentro de uma masmorra, fecharam a porta com uma pedra. Alguém está dizendo: acabou. Aí Jesus vem dizendo: a história não termina assim. E como vai terminar a história? A história vai terminar assim: ele morreu, mas ao quarto dia eu cheguei para dizer: Lázaro, vem para fora. O que Deus está liberando sobre a vida de alguém aqui é: para cada mais que colocarem, tem um porém de Deus vindo aí. Olhe para alguém e diga: para cada mais que colocarem na tua vida, tem um porém de Deus vindo aí. Era amigo de Jesus, mas morreu. Porém, ao quarto dia, Jesus chegou e disse: Lázaro, vem. Para cada mais que colocarem na sua vida, Deus sempre terá um porém, dizendo: a história não termina assim. A história não vai terminar com fracasso, não vai terminar com dor. Eu vou ser profeta de Deus para a vida de alguém aqui. O ano não será lembrado por dor, por perda. O ano não termina desse jeito. Mas pregador, a crise está aumentando. Mas eu estou falando de um Deus que não conhece crise. Eu estou falando de um Deus que não conhece dificuldade. Eu estou falando de um Deus que transforma no deserto. Ele faz o céu em padaria, o povo come pão fresco.
Isaías é um ano de dor. Aleluia. Só que, como eu disse a princípio, o que você enxerga como luta, o que você enxerga como dificuldade, Deus enxerga como oportunidade. Olha. Só que tem uma lição aqui, e eu queria que você aplicasse isso na sua vida. Nunca, jamais despreze um culto. Você pode olhar para alguém e dizer isso para ele? Não despreze um culto. Diga, um culto pode mudar 365 dias. Olha para cá. Aqui não tem, eu sei que aqui não tem, mas lá pro lado de São Miguel tá cheio. Eu já falei com o pastor Sandro aqui, eu vou fazer uma caravana e vou mandar para cá. Daqueles crentes que antes de vir pro culto, ele manda um WhatsApp pro pastor: pastor, quem vai dirigir, quem vai cantar, quem vai pregar. Entra lá no Facebook da igreja, no Instagram, para ver o cartaz. É campanha do quê? É culto do quê? Quem vai dirigir, quem vai cantar. Aqui não tem, mas lá tá cheio de pessoas que selecionam culto para ir. Sabia disso? Sabia que o homem escolhe o culto para ir? Você quer ver uma coisa? Se o pastor fizer um cartaz, tá, que ele escolhe, que só eles têm, é ele e o filho dele, e colocar lá uma foto de alguém bem famoso, vai faltar cadeira. Agora eu te pergunto, quem faz? É o homem ou é Deus? Então por que a gente tem o hábito de selecionar culto? Olha o que Jesus deixou na sua palavra: se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele não disse: se tiver 2 é pouco, eu vou mandar um anjo. Se tiver 3, não, ainda é pouco, eu vou mandar um serafim. Mas se tiver uma multidão, eu vou para me apresentar. Jesus não é igual ao homem. Aleluia. Jesus não é igual ao homem. Jesus disse: se tiver pelo menos 2 presentes, reunidos no meu nome, eu estarei presente. Então o pregador pode faltar, o pastor pode faltar, o líder pode faltar, o grupo de louvor pode faltar, o obreiro pode faltar, mas Jesus não falta no culto. Ele não deixa de vir. Eu sirvo a Deus há mais ou menos 15 anos. Em 15 anos eu nunca vi Jesus faltar. Eu já vi Deus batizar. Eu já vi Deus operar em culto com 5, 6 pessoas. Eu já vi uma multidão reunida para ver o homem pregar e Deus não está presente lá. Pergunta para mim por quê? Porque enquanto tiver estrela, o sol não aparece para brilhar. Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas eu amo quando eu vejo um grupo assim, que vem gente com o coração aberto, disposto a adorar. Porque onde não tem estrela, o sol da justiça brilha e aquece os nossos corações. Quando te ver que ajudou. Só que Isaías não fica em casa. Isaías não usa a dor. Aqui não tem. Mas lá em São Miguel está cheio. Isaías não usa a dor como justificativa para não vir. Porque, irmão, quem serve a Deus há mais de 10 anos aqui? Levanta a mão com vontade. Se vocês pegarem um culto de 10 anos atrás e pegar o culto de hoje, tem diferença ou não tem? Tem diferença ou não tem? Por quê? Porque a geração de 10 anos atrás não vinha atrás do homem, vinha atrás de Deus. Então a gente não escolhia culto para ir. A gente não ficava selecionando. Quanto mais a luta vinha, mais a gente buscava. Quanto mais a porta fechava, mais a gente orava. Quanto mais batia, mais o povo crescia. Por que você acha que a igreja chegou no estádio que está hoje? Porque nos perseguiram, nos bateram, taxaram a gente como um quadrado, colocaram a gente em exposição, chamavam o crente de careta. E quanto mais oprimia, mais o povo crescia. Só que tem uma geração hoje que usa o problema como justificativa para não ir. Conhece alguém assim? Hoje eu não vou, não, estou desanimado. E quem diz que ficar em casa renova a nossa bateria?
estrago, eu vou abandonar. Não, Isaías está dando uma lição para mim, para você, porque ele está perdendo alguém, mas ele não deixa de ir para o culto. Ele diz: eu amo é de dor, mas eu vou para dentro do santuário. Eu amo é de perto, mas eu vou para dentro do santuário. Ah, meu Deus, Salmo de número 73, se não me falha a memória, a história que está escrita lá é de um homem, de um crente, um levita da casa do Senhor, alguém que regia o coral da casa de Deus. Ele vai andar pelas ruas da cidade, o seu nome é Asaf. Lê em casa para você entender. Ele vai andando pela rua e ele vai perceber que o ímpio não sofre com as mesmas lutas que ele sofre. Ele vai perceber, pastor, que para o ímpio é tudo mais fácil. Para o ímpio tudo vem fácil, não é assim? Para o ímpio tudo dá certo, mas para o crente tudo é debaixo de luta, tudo é debaixo de dificuldade. O ímpio, as coisas fluem com uma maravilha, mas o crente não, tem tudo para dar certo. E nos 45 do segundo tempo, alguma coisa acontece, mas nos acréscimos Deus se apresenta para mostrar que é Deus. Ele vai andando pelas principais ruas da cidade e ele vai perceber que o ímpio não passa pelas lutas que ele passa. Ele vai perceber que a casa do ímpio tem prosperidade, tudo vai bem, mas quando ele olha para a realidade dele, ele é crente, ele serve a Deus, ele adora a Deus, ele rege o coral da casa do Senhor, mas quando ele olha para ele está passando por luta, por dificuldade, por necessidade. E quando ele começa a olhar, ele vai dizer: tá lá, eu invejei a prosperidade do ímpio, do perverso. E ele vai continuar dizendo: os meus pés quase se desviaram. O que ele está dizendo é: eu quase parei, eu quase desisti. Só que ao invés de ele ficar lá invejando, filosofando, tentando entender, ele vai para dentro do santuário. E quando ele entra dentro do santuário, a glória de Deus se manifesta e ele entende que a alegria do ímpio é momentânea, mas o que ele está buscando é permanente. Ele entende que o ímpio pode até hoje ter prosperidade aqui, mas o que está preparado para ele lá são ruas de ouro, são coisas cristais. E diz: ele entende que o que Deus tem preparado é melhor. Olha para alguém, diga: o céu tem mais. Diga: o céu tem mais. Diga: tem muito mais. Diga: não se detenha. Diga: porque não se detenha, porque o que Deus tem preparado para você, seja profeta de Deus, aponta o dedo no nariz dele e diga: o que Deus tem preparado para você é maior. Diga: não pare. Diga: não desista. Diga: tá triste, vem pro santuário. Tá fraco, vem pro culto. Tá desanimado, vem pra oração. Volta pra cá. Isaías não vai usar a luta como justificativa para não ir. Pelo contrário, ele diz: o ano é de dor, mas ele vai. Aleluia. Triste, mas vai. É. Desanimado, mas vai. Fraco, mas vai. Aleluia. Decepcionado, mas vai. Isaías não permite que o que acontece no seu externo influencie o seu interno. Vou repetir. Isaías mostra para mim, para você, que o que acontece aqui fora não pode alterar o que acontece aqui. É Abacuque quem vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que o cenário seja totalmente contrário, todavia eu me alegrarei no Senhor. O que ele está dizendo é: o meu cenário não define o que eu sinto, o meu cenário não altera aquilo que me move. O que Deus está dizendo para alguém aqui é: não seja movido por aquilo que acontece à sua volta, seja movido por aquilo que Deus já projetou, porque Deus já prometeu, porque Deus não precisa de um cenário favorável para fazer, Deus não precisa de um cenário que seja favorável para se manifestar, Deus só precisa que você creia. Pregador, mas eu não estou vendo, você não precisa ver, o que você precisa é crer. Se crer, verás a glória de Deus. Então Isaías está dando uma lição, e a lição é: a dor não é maior do que o propósito, a dificuldade não é maior do que o propósito, a perseguição não é maior do que o propósito, a calúnia não é maior do que o propósito, a luta
perseguições não são maior do que o propósito. O que Isaías está mostrando é: nada pode me tirar da presença de Deus. Nada pode me roubar do altar do Senhor. Pregador, você está falando isso, mas você não sabe o que eu estou passando, e você não sabe o que eu passei. Mas eu vou desenhar para você. Minha esposa está aqui, ela é testemunha. Quantas vezes à noite nós tivemos que colocar uma escada na laje, quando chovia, tirar a tampa da caixa d'água para a chuva encher a caixa d'água e ter água para tomar banho, lavar a louça e fazer as coisas dentro de casa no dia seguinte. Mas eu nunca deixei de ir para um culto. Eu nunca abandonei minha fé. Eu nunca abandonei Jesus, porque o meu ambiente não define aquilo que eu sou. Eu posso até estar hoje passando pelo deserto, mas eu sei que o deserto não é habitação, é passageiro, é processo. Tem uma terra prometida me esperando lá, tem algo grande te esperando lá. Seja profeta de Deus, olhe para alguém e diga para ele: você pode estar, mas você não é. Diga: o seu momento não define aquilo que Deus projetou para você. Diga que Deus projetou é maior. Diga para alguém: se prepare. Não diga se prepare, porque Deus vai superar suas expectativas. Diga para alguém: para cada dia de humilhação tem uma honra de Deus vindo aí. Diga para cada dia de lágrima. Diga para mim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira, diz o Senhor. Está na luta, mas não deixa de ir para o culto. A porta está fechada, mas não falta no culto. Está tudo dando errado dentro de casa, mas não falta no culto. Porque Isaías entendeu que estar no culto não é uma opção, é uma prioridade. Vou dizer de novo. Glória a Deus. Isaías entendeu que estar no culto não é uma opção, é uma prioridade. Isaías entendeu que estar no culto ainda é importante. Isaías entendeu que mais vale um dia nos seus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Então, mesmo debaixo de luta, ele vai para dentro do santuário. E o interessante é que, ao invés de ficar em casa, ao invés de ficar dentro de uma caverna, esperando a morte chegar, desistir de tudo, abandonar tudo, dizer: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, porque é isso que o crente faz, irmão. Quando a luta vem, ele diz: Deus não olha mais para mim, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Aí vai Isaías ficar reclamando, murmurando, ele vai para dentro do santuário, ele vai para o culto, mesmo quebrado ele vai. E quando ele chega no culto, entra o porém de Deus. Ele foi triste, porém saiu alegre. Ele foi quebrado, porém saiu de pé, fortalecido. Ele começa dizendo: o ano é de perda, o ano é de dor, o ano está comprometido. Para mim esse ano acabou. É mais ou menos igual algumas pessoas estão aqui dizendo: esse ano para mim já era, eu não vejo a hora do ano novo começar. Porque tem uma mística, tem pessoas que acreditam nesse negócio místico, que quando o ano começa, as coisas novas vão acontecer. Irmão, Deus pode fazer coisa nova ainda esse ano. Deus pode fazer coisa nova ainda essa noite. Deus não precisa que o calendário vire. Deus não é um passo de mágica. Uma palavra dele pode mudar a história da tua vida. Ele vai. E o que acontece quando ele vai? Toda atitude diante de Deus é um milagre. Toda atitude diante de Deus gera uma manifestação. É Deus que vai liberar a palavra para Jeremias. Jeremias, ainda preso, clama a mim. Se você clamar, eu te responderei. Percebe que a resposta de Deus está linkada à oração e à busca dele? Deus está dizendo: toda ação gera uma. Se você orar, eu vou te responder. Detalhe: não vou te responder de qualquer jeito. Eu te responderei, vírgula, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabem. O que Deus está dizendo é: Jeremias, se você tiver coragem de clamar, eu tenho coragem de fazer além daquilo que você está buscando e você está esperando. Então toda atitude gera um milagre. Toda atitude gera um milagre. Isaías entra dentro do santuário
O ano para mim já era. Mas quando ele entra, Deus manifesta a glória dele. E olha o que ele vai dizer, é Isaías que está dizendo. O ano em que morreu o rei Uzias, vírgula, eu vi. Eu vi. Aleluia. Isaías está dizendo, não me contaram, não me falaram, eu não li, eu vivi. Aleluia. Aconteceu comigo. O que Isaías está dizendo é, Deus fez na minha vida. O que Deus está dizendo para alguém aqui é, eu vou te dar experiência. Você não vai testemunhar, contar testemunho dos outros. Você não vai poder mais, não vai precisar mais dizer, olha, a irmã da igreja tal, não. Você vai poder dizer, senta aí, porque eu vou te contar, aconteceu comigo. Eu estava quebrado, destruído, o ano para mim estava perdido. O ano que eu ia baixar as portas, eu ia entrar em falência, mas eu fui para o culto, e quando eu fui para o culto, aconteceu. Sobre aquilo que Deus pode fazer. Deus vai marcar a tua vida. Deus vai marcar a tua história. 2022, desde janeiro, Deus me deu essa palavra. 2022 será um ano de testemunho, será um ano de mudança, será um ano de portas abertas. Eu sei que até o momento parece que isso é contraditório aquilo que você está vivendo, mas o que eu estou dizendo para alguém aqui é, Deus vai entrar no teu cenário, Deus vai entrar no teu ambiente, e aonde havia morte, vai ter vida, aonde havia falência, Deus vai entrando com restauras. Eu sinto a graça de Deus aqui, eu sinto a presença de Deus sobre nós aqui essa noite. E o que Deus está dizendo para alguém aqui é, esse ano eu marco tua vida, esse ano eu marco tua história, esse ano eu marco tua casa. Até hoje a tua casa é marcada por dor, até hoje a tua casa é marcada por vergonha, só que a sua atitude de mesmo debaixo de luta, mesmo debaixo de dificuldade, vir para dentro do santuário vai gerar uma experiência na tua vida. Você vai bater no peito, mas aconteceu comigo. Foi na minha casa. As portas se fecharam, as contas chegaram, o armário secou, mas o telefone tocou. Pregador, como vai ser? Eu não sei. Deus tem os seus meios de trabalhar. Então não passa a noite inteira filosofando como vai ser, da onde vai vir. Deus vai trazer da onde você menos espera. Deus vai levantar como se for preciso. Se não, Deus vem Ele mesmo, mas Ele vai trazer resposta, providência. Ele vai responder a tua oração. Joel, capítulo número 2, e o meu povo não será envergonhado. É Deus dizendo, não vai ter vergonha, vai ter honra, vai ter honra, vai ter. Ele entra quebrado, mas ele entra. Perdendo, mas ele entra. Decepcionado, mas ele entra. E quando ele vai, a atitude de ir, parece que eu vejo, mas não me chama de doido, não. Mas parece que eu vejo Deus na eternidade olhando para Isaías. Porque Paulo vai dizer que nós somos um espetáculo diante de Deus. Eu imagino Deus olhando, porque irmão, Deus não olha se você tem coragem, se você é forte, se você é fraco. O que Deus olha é se você tem coragem de mesmo imaginar a luta, dizer, todavia eu me alegrarei do Senhor. Aleluia.
Ele está indo, eu imagino Deus da eternidade olhando para ele e dizendo: não acredito, está perdendo, mas está no culto, está debaixo de luta, mas está dentro da minha casa me adorando. É mais ou menos o que está acontecendo essa noite, quando nós estamos aqui, Deus está assistindo. E aquele que conhece a mente, o coração, aquele que conhece a dor, a luta, aquele que sabe como você chegou aqui, está olhando para você e está dizendo: não me acredito, está debaixo de luta, mas está levantando a mão para me adorar. A porta está fechada, mas está me adorando. As contas estão tudo atrasadas, mas está me adorando. E Deus está dizendo: eu vou intervir, eu vou entrar, eu vou me apresentar e vou mudar a história. Aonde havia dor, fracasso, vai ter honra. Eu vi. Ele vai batendo no peito. Eu vi. O que ele viu? Anjos, serafins, querubins, que voavam do trono de Deus de um lado para o outro e diziam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. O interessante é agora, quando Isaías está abismado com o que ele está vendo, ele vai dizer que um anjo, um serafim, um querubim vai pegar uma brasa tirada do altar e vai voar na direção dele e vai tocar os lábios dele. O que o anjo pega é uma brasa. Brasa é fogo, e fogo é uma tipologia da presença de Deus. O que Deus está dizendo é que no ano do fracasso, a presença de Deus marcou a vida dele. Fogo é uma tipologia da presença de Deus. Eu vou provar para você. Quando Deus chama Moisés através de uma sarça, a sarça estava ardente, pegava. João Batista batizando, dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas venham aí depois de mim, e esse vos batizará com Espírito e com Elias dentro, em cima do monte, orando, dizendo: Deus, esses profetas oravam a noite inteira, o dia inteiro, e nada aconteceu. Mostra que o Senhor é Deus de verdade, e quando ele ora, Deus responde com. Então fogo é uma representatividade da presença de Deus. Atos capítulo de número 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar com o mesmo propósito. Qual era? Buscar a presença de Deus, adorar o Deus dos céus e da terra. Enquanto eles adoravam, veio um som de vento veemente e encheu a casa, encheu todos do Espírito Santo, e foram batizados nele, o Espírito Santo, e foram vistas por eles línguas como de. Então fogo é uma representatividade da presença de Deus. O que Deus disse ao meu coração quando está sentado ali é que essa noite o fogo de Deus vai marcar a vida de pessoas aqui. Pregador, que é isso? Você vai sentir o que nunca sentiu. Deus vai te pegar pelo lado de dentro hoje aqui. Deus vai visitar a tua alma, e Deus vai te encher de tanta graça e tanta glória, que quando você voltar para casa, o seu semblante vai ser mudado, e alguém vai olhar e vai dizer: o que aconteceu? Você está diferente. E você vai dizer: aconteceu comigo. A presença de Deus me encheu, a glória de Deus me encheu, e eu vou profetizar aquilo que Deus derramará sobre você hoje vai expandir na tua casa, e a tua casa será atingida pela mesma glória que você vai receber. Se coloque de pé. Feche seus olhos aí. Traz a mão para o coração. Lembra que eu disse a princípio? Não basta estar. O que muda é como você veio. Deus está disposto a fazer. Deus está disposto a entrar. Deus está disposto a se manifestar. Deus está disposto a te envolver hoje aqui. Mas todos vão receber? Não. Só vai receber aqueles que acreditaram, que entenderam que hoje, estar aqui hoje é uma oportunidade, e que não aceitam de hipótese alguma voltar para casa do mesmo jeito, e que não aceitam voltar para casa da mesma maneira que chegou. Só vai receber aqueles que entenderam que Deus te trouxe hoje aqui para marcar a tua vida. Então eu quero que você, com as mãos no coração, feche os seus olhos aí. Eu sei que nós estamos numa reunião de família, de amigos, mas é um momento de particularidade, você e Deus. É um momento de você se derramar na presença de Deus. Talvez o ano para você até
dificuldade, mas Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer mudar, Ele quer entrar na tua história, Ele quer mudar o quadro. Pregador, eu estou desanimado, eu não oro mais como eu orava antes. Tem ânimo de Deus vindo sobre você. Deus vai injetar fé na tua alma aqui hoje, e você vai sair de pé, fortalecido, cheio da presença dEle. Pai, em nome de Jesus, nós estamos debaixo da tua presença, Senhor, fundamentados sobre a tua palavra, e o meu pedido é: o que aconteceu com Isaías, faz acontecer conosco aqui essa noite, aonde se vê um coração aberto, Senhor, alguém que crê na tua palavra, alguém que acredita que um culto é o suficiente para o Senhor mudar o quadro, para o Senhor mudar a sentença, para o Senhor mudar o diagnóstico. Senhor Deus, visita o coração desse homem, dessa mulher, visita a alma dele agora, Pai. Todo desânimo caia por terra, toda tristeza seja convertida em alegria. Aonde havia frustração, haverá esperança. Aonde havia desânimo, haverá vigor. A tua palavra diz em Isaías 40 que o Senhor multiplica a força daquele que não tem. Até os jovens se cansarão, se fatigarão, mas os que esperam no Senhor, diz a tua palavra, esses terão as suas forças renovadas e voarão com asas feito águia. Senhor, nessa quinta-feira profética, eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos agora. Essa é a noite da mudança. Eu profetizo que esse culto vai gerar transformação, que esse culto vai gerar mudança na casa, na família, na história da família. Senhor, visita, Pai, a dispensa, o celeiro. Eu sei que o ano é de crise, eu sei que o ano é de dificuldade, mas eu também sei, Pai, que ainda antes que o dia existisse, o Senhor já era Deus, que não há ninguém que possa livrar alguém das tuas mãos, e quando o Senhor quer operar, ninguém pode impedir. Espírito Santo de Deus, sopra sobre essa casa, transforma essa faísca em incêndio, Pai. Senhor, aqueles que estão em casa nos assistindo essa noite, que sejam atingidos pela tua glória, que as enfermidades sejam extirpadas, que todo mal seja quebrado, obra de bruxaria, palavras de maldição, palavras de bruxaria, laços que foram lançados sejam quebrados em nome de Jesus. Senhor, visita o hospital agora, visita esse homem, essa mulher, Pai, na tua presença, gere mudança e milagre. Tem mudança de Deus vindo aí. É Deus que está dizendo: o ano não acaba assim, o ano não termina assim. Vai terminar você cantando, vai terminar você testemunhando, dizendo: aconteceu comigo, aconteceu na minha casa. Sinta a presença dele. A presença dele te cura, a presença dele te restaura, a presença dele te sara, a presença dele te renova. Tem novidade de Deus vindo aí. Está preparado, meu irmão? Está preparado, minha irmã?
que eu vou superar as expectativas do mundo. É mais ou menos assim, Deus está dizendo, o seu pensamento é bom, a sua vontade é boa, mas a minha é perfeita e agradável. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os planos e pensamentos de Deus maiores que os seus. Não queira entender como, aceite, porque esse ano você vai testemunhar um grande mover de Deus na tua vida. Eu vejo você no meio de um alvoroço, no meio de uma espécie de redemoinho, e Deus está dizendo, vou criar uma situação para te honrar. Deus vai soprar um vento, esse vento vai causar confusão para os homens, mas Deus está dizendo, eu não perco o controle da situação. E no meio desse vento Deus vai te honrar, e vão saber que Ele é Deus na sua vida. Se prepare, porque tem um grande milagre de Deus vindo aí. Se prepare para dar um culto de ação e graça. E me convida, porque eu gosto de Coca-Cola e coxinha. Tem alguém aqui essa noite que ainda não entregou a sua vida no altar? Pregador, ainda não sou crente, eu era, me desviei, mas hoje eu entendi que tudo que está acontecendo na minha volta é Deus me chamando para o centro da vontade dEle. E essa noite Deus está dizendo, eu quero entrar, eu quero mudar, mas depende de você. Tem alguém essa noite que quer entregar a sua vida? Levanta as suas mãos assim que eu quero orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida no altar? Ou quer retornar aos caminhos do Senhor? Não tem? Se houver, que Deus te dê uma nova oportunidade. Mas lembre-se, estar aqui amanhã não é uma garantia, é apenas uma possibilidade. Não despreze as oportunidades que Deus te dá. Amém? Deus seja louvado na vida de vocês. Deus abençoe. Amém. Glórias a Deus. Glória. Aleluia.